da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é a nossa 18ª sessão ordinária, do dia 29 de maio, 29 de maio de 2024. Aqui no modo presencial, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano, através do sistema de videoconferência, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que é presidente do TRE, tem também outros afazeres importantes, na ordem decrescente antiguidade no tribunal. Eu, Francisco Mauro Filho Liberato, o eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio e o também eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Nossa procuradora, doutora Ana Bastos, e a nossa defensora pública, doutora Maria Cristina. E nossa atual secretária, doutora Jennifer. Colegas, temos a ata da sessão do dia 22 de maio de 2024 para examiná-la. Alguma discussão, alguma retificação? Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Então, a ata aprovada nos termos em que confeccionada. Colegas, temos uma pauta hoje muito extensa, um recorde do número de feitos, eu creio aqui, não é? O número de feitos para julgamento hoje, por conseguinte, também uma quantidade muito significativa de sustentações orais, mais de 40 foram solicitadas. Presidente, quiçá Norte-Nordeste, viu? É. É muita coisa, viu? Então, vamos aqui começando com calma e prudência. Nós temos, pelo nosso roteiro, alguns feitos retirados de mesa e outros de pauta, que eu vou identificá-los mais ao final da sessão, a fim de que nós possamos otimizar os nossos trabalhos. Vamos passar aqui, portanto, aos pedidos que contêm sustentação oral. O primeiro deles é de relatoria de desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O 942 ficou acertado, foi? Tem um 942 ou dois? Dois. Qual seria o... mas de qualquer maneira, teríamos que ir para esse, né? Porque esse desembargador Nonato também vota. Podemos ir para o 942. Eu vi aqui, já foi mandado só um momento. É o 150 e temos o 246. Então, eu fui alertado aqui pelos colegas que na sessão onde tivemos dois feitos com a técnica do artigo 942, ou seja, a Câmara estendida, com seus 5 membros, me recordo agora, desembargador Zé Ricardo,
nós ficamos de julgá-los logo ao início da sessão, mesmo porque já são julgamentos que se iniciaram. A ordem tanto faz aqui, não, tá? Primeiro, não tem pedido de citação nenhum, né? Primeiro um não cabe, né? Está em sede de embargos e outro é uma apelação, não tem citação nenhum, né? Não. Então vamos aqui na ordem. O primeiro deles, vamos chamar aqui, é o 246. Então, o julgamento sobre a técnica 942 serão julgados de logo. O primeiro deles, aqui na ordem do organograma nosso, é a apelação Cid Fortaleza, proveniente da 5ª Vara de Família, apelante ERD, apelado ARISJ, relativo do eminente decano de Bardô Emanuel Leite Albuquerque. Número é SAGE 0393-893-78-2010, 806-0001. Vou ler aqui a resenha desse julgamento. Após anunciado o processo na sessão do dia 27 de março de 2024, sendo dispensada a leitura do relatório, realizou citação oral a advogada da parte apelante, doutora Tatiana Façanha Borges. Na sequência, o eminente relator apresentou o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Em seguida, o excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato Silva Santos pediu vista dos autos para melhor apreciação da matéria. Na sessão do dia 3 de abril do corrente ano, o excelentíssimo senhor desembargador Raimundo Nonato, que havia pedido vista dos autos, apresentou o feito em mesa, proferindo voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Em pós, o excelentíssimo senhor desembargador Francisco Mauro Filho Liberato pediu vista dos autos para também um melhor exame da matéria. A continuidade, na sessão do dia 17 de abril do ano em curso, o excelentíssimo senhor desembargador Mauro, que havia solicitado vista dos autos, colocou em mesa e, dando prosseguimento ao julgamento, apertou o voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, arbitrando os honorários advocatícios no valor de R$15 mil, acompanhando o eminente relator. Em seguida, o excelentíssimo desembargador Raimundo Nonato Silva Santos manteve seu voto pelo desprovimento do apelo. Diante do resultado não unânime, o julgamento foi suspenso para ingresso de 9 julgadores, consoante disposto no artigo 942 do CPC. Daí que ingressam para julgamento na Câmara estendida o eminente desembargador José Ricardo e Carlos Augusto Gomes Correia. Vou passar a palavra ao eminente relator, evidentemente, desembargador Emanuel. Mas, colegas, só adiantando que a divergência que está havendo aqui é com relação aos honorários advocatícios, ou já tantas vezes falado aqui e discutido, tema repetitivo do STJ. Nessa oportunidade do julgamento pioneiro, eu e o desembargador Emanuel entendemos, naquela oportunidade, da possibilidade, desembargador Zé Ricardo, desembargador Carlos, da aplicação da equidade no caso, em virtude de o valor da causa aqui ser bastante elevado, R$600 mil, salvo engano. Mas é 600 mil fechado, literal, ou um pouco mais. Creio que nesse valor, 600 e um pouquinho, né? Perfeito. Doador Emanuel, só fazendo mais uma resenha aqui para a gente efetivamente decidir. O doador Emanuel havia iniciado com, acho que com R$5 mil, depois passou para 10, depois aderiu. Né? No fim, depois do debate inicial... É 60.555. Pronto, R$60 mil.
E o desembargador Raimundo Nonato, que nós já conhecemos, o entendimento do desembargador Nonato, que já vem aplicando de forma uniforme o seu entendimento, entende pela aplicação do tema repetitivo 1076, 1076, é isso? Tema 1076 do STJ, que decidiu que, mesmo o desembargador Nonato defende, de acordo com o tema, mesmo o valor da condenação, o valor da causa elevado, não se justifica a aplicação da equidade, devendo ser arbitrada a verba honorária entre o mínimo de 10 e o máximo de 20, sobre a base de cálculo do CPC, sobre o valor nessa ordem, sobre o valor da condenação, proveito econômico ou sobre o valor da causa. Como se trata aqui de uma sentença de improcedência, a fixação, segundo o desembargador Raimundo Nonato, aplicando o tema repetitivo, deve ser de 10% sobre o valor da causa. Então, de forma bem sintética, colegas, essa é a moldura fático-jurídica do tema que gerou a aplicação da técnica do 942. Portanto, eu passo a palavra ao eminente relator, Vador Emanuel. Não, senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Boa tarde, Vador. Mas tudo é dia. Tudo é dia. Boa tarde, presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato. Boa tarde, desembargador Emanuel. Doutora Cristina. Quem já está olhando aqui nem precisa, né? Viu? Senhor presidente, como Vossa Excelência falou, a controvérsia aqui, o desencontro aqui de pensamento, ele se centra, né, o gravita em torno da questão dos honorários. Perfeito. Eu e Vossa Excelência entendemos que é caso de aplicação por esse critério de equidade, o parágrafo 8º do artigo 85, e o nosso prezado desembargador Raimundo Nonato compreendeu, entendeu, isso é o pensamento dele, inclusive nós respeitamos muito, de que deve aplicar o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 85. Como Vossa Excelência já falou, de 10% a 20% sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação do proveito econômico, né? No caso aqui, salvo engano, seria sobre o valor da causa, né? Então, é esta a discussão, né? Agora, essa nossa decisão, com base aí no Código de Processo os artigos que eu já me referi, ela ocorreu, já estava vigente o tema, né? 1076, né? E agora já temos uma decisão, não sei se já foi publicada, no Supremo Tribunal Federal, tratando sobre a matéria. É o que eu tenho a falar no momento, senhor presidente. Então, mantém o voto que plotou pela equidade. Eu creio, não sei se já foi publicado, então, se já foi publicado lá a decisão do Supremo, seria o caso de se analisar, conversar aqui com o colegiado, para a gente alinhar um pensamento. Desembargador Manuel, permite-me uma parte? Pois não, Eduardo. Boa tarde, senhor presidente, senhores advogados. Boa tarde, Vador. Senhor presidente, quando nós fazemos a consulta sobre o tema 1255, nos é remetido para o acordo do ano passado. Esse é o da repercussão geral. Então é necessário aguardar o teor do que foi publicado sexta-feira. Entendeu? Aguardar. Agora eu pedi assessoria para localizar esse DJE do STF, né? E em busca do que foi proposto, qual foi a tese, afinal, né? Porque não tem. Eu creio que todos que fizeram a consulta, né, foi remetido para o ano do ano passado, salvo engano, no mês de agosto, que reconheceu a repercussão geral. Então, somente isso é a minha observação. Obrigado. É daí que
Eu falei, entendi que seria interessante que se aprofundasse mais, né, para ver qual seria, na verdade, a decisão da Câmara. Entendeu? Se puder alinhar o pensamento, bem, se não, pode ser para o Mauro, o resultado pode sair para o Mauri, se não, sairia por unanimidade. Né? Dentro da esteira também, do entendimento, da compreensão do desembargador Carlos Augusto. Eu creio que Vossa Excelência tinha falado sobre isso através de mensagem no WhatsApp. Não. Pois não, hoje antes de passar a palavra ao eminente do Raimundo Nonato, eu só esclareço, é o seguinte, foi reconhecida a repercussão geral pelo STF, mas o STF ainda não fixou a tese, não tem dúvida. Né? O que houve, e aí também eu pedi para fazer uma pesquisa bem consistente e aprofundada, foi que o site, o Migalhas, né? Migalhas, ao Conselho Federal, salvo engano, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, começaram, né? A lançar uma notícia de que o STF, nessa repercussão geral respectiva, lá do Emanuel, havia afirmado através do ministro Alexandre de Moraes, que me parece que é o relator, André Mendonça, o relator, que, na linguagem direta e simples, as relações privadas não estariam abarcadas, abrangidas, envolvidas. As relações o quê? Privadas, as nossas que nós julgamos aqui certo. todo dia, do tema a ser julgado. Não é? Então, houve essa notícia, de fato. Não é? Quando, da minha pesquisa, colegas, junto ao STF e os repositórios ainda oficiais, né, que a gente sai decisão lá, oficial, chega para quem tem esse sistema. E a gente não consegue, pelo menos eu não consegui encontrar se de fato o Supremo Tribunal Federal expressamente afirmou, decidiu que as relações privadas não estavam incluídas no tema da repercussão geral. Nós sabemos também que eu acho que a Ordem e outra instituição, não me lembro bem, estavam provocando. AGU, pronto. A AGU estavam provocando, me parece, o Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Qual? De inserir, acho que era isso, né, Badona? De inserir também, nesse tema da repercussão geral, as relações privadas. Não é? Então, mas eu confesso que eu não encontrei. Não encontrei. Então, são só essas impressões, esses fatos, esses acontecimentos que eu colhi e gostaria aqui de expor aos eminentes pares. Mas eu, na sequência, eu passo a palavra, continuando aqui na votação, passo a palavra ao desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Pois não, presidente. Eu continuo com o meu mesmo entendimento. Mesmo entendimento na aplicação do tema 1076 do STJ. Pois não, Badonato. O Badonato mantém seu voto pela aplicação do tema 1076, do caso 10% sobre o valor da causa, como está dito. Só confirmar aqui. É, 10% for o valor da causa, porque o desembargador Raimundo Nonato, ele nega provimento
ao recurso de apelação, portanto, mantém a decisão do juiz Acuó, que fixou em 10% sobre o valor da causa. Você não queria falar, doutor? Não. Colegas, na sequência, voto eu. Colegas, esse é um tema que a gente vem se debruçando já há anos. Há anos mesmo, doutor Ricardo. Volta e meia, nós nos deparamos com essas situações. Antes mesmo de dizer meu pensamento odierno, atual, quero também fazer aqui adicionar, colegas, um pouco mais aqui ao que eu gosto de chamar a situação fática jurídica. Falar aqui um pouquinho mais sobre essa ação. Primeiro, colegas, não se discute aqui, é uma ação de reconhecimento de união estável, onde a Quisila foi julgada improcedente. Há um imóvel, né, desembargador Emanuel? Uma senhora, que é autora, bateu aqui as portas do judiciário, dizendo que, de forma bem sintética, viveu em união estável com o promovido, portanto, queria esse reconhecimento e a divisão do bem. De forma bem resumida, sintética, esta é a petição inicial. Contestação dizendo não existiu união estável. Sentença improcedência. E essa improcedência foi mantida aqui. Então, não há discussão. Como eu já disse no começo, o 942 se resume aqui à aplicação ou não do tema 1076. E foi fixado como valor da causa, aqui, R$602 mil. E, de fato, no início eu entendi que essa causa aqui foi uma causa singela. Ela não necessitou de um esforço exaustivo, cansativo dos litigantes, de seus eminentes advogados. É uma causa corriqueira aqui no judiciário do Brasil todo. Não foi uma causa de desembargador Emanuel, Vossa Excelência como relator, não foi uma causa complexa. Né? Tanto que... Como eu falei, senhor presidente, na minha fala na sessão, quando eu apresentei o voto, também a natureza da ação, né? Pois não. Então, eu, naquela primitiva decisão, entendi que a aplicação seca do tema 1076 iria gerar uma verba honorária desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado que será beneficiado. No caso, 60, vamos arredondar, R$60 mil, 10%, R$60 mil, corrigido que essa causa ela já tem vários anos. É uma causa de 2010. Então, essa verba, num cálculo grosseiro, ela ia girar em torno, talvez, de R$100 mil. Né? R$100 mil. Então, daí porque, naquela oportunidade, eu entendi de aplicar a equidade num montante maior do que entendeu o eminente relator e foi fixado em 15 mil. Mas, colega, nós tivemos acontecimentos últimos e eu sempre fui um defensor da aplicação da equidade, mesmo
tendo em consideração quando o valor da causa, que é no caso aqui, ou da condenação, sejam bastante elevados. Porque, vez ou outra, a gente pode se deparar com uma injustiça, talvez um enriquecimento indevido, por conta que o trabalho desenvolvido pelos causídicos não retrataria o trabalho uma monta dessa aqui de hoje, de em torno de R$100 mil. E nós aplicávamos aqui, sempre com a discordância do desembargador Nonato, aplicávamos aqui a equidade, condenações altíssimas, o valor da causa também alto, nós aplicarmos a equidade. Entretanto, ultimamente, fazendo aqui uma pesquisa pelo Tribunal de Barroso José Ricardo, somente a nossa primeira Câmara de Direito Privado assim estava procedendo. Como? Aplicando a equidade, nesses casos. Segunda Câmara, terceira Câmara e a quarta aplicam o tema 10.7.6. Eu tinha também um bom reforço, um bom suporte, algo a me pegar quando decidia pela equidade, quando não. Porque a nossa seção de direito privado, ela mantinha o entendimento de que era possível, nesses casos, a aplicação da equidade. Nós sabemos que a seção de direito privado reúne todas as câmaras de direito privado. Hierarquicamente, é um órgão, pelo sistema de precedentes, superior à Câmara Isolada de Direito Privado. E a seção de direito privado, muito recentemente, em que pese a existência de alguns colegas do primeiro grau compondo a seção de direito privado, na seção de direito privado, muito recentemente, reitero, ela evoluiu, ela superou o entendimento de que era possível a aplicação da equidade. Daí, a meu sentir, no meu entendimento, hoje perdeu força aquela forma de eu julgar. Por que, desembargador Carlos? A presença de alguns colegas do primeiro grau, mas pela votação, salvo engano, acho que foi 13-7, né? 20 colegas votaram. Ela... Permite uma parte. Foi não. Eu até coloquei, deixei, que era uma maioria ocasional, né? Nós tivemos 5 juízes convocados e que, salvo engano, 4 abraçou essa tese, né? Eu até coloquei que era uma maioria ocasional, ninguém sabe. Agora mesmo o desembargador Marcos William assumiu, né? Está no direito privado, ninguém sabe quando em definitivo, quando essa tese será revisitada. Né? Pois não. Obrigado. Pois não. Então, assim, não é de boa técnica, inclusive. O Barroso Ricardo explicou isso muito bem, e a doutrina também explica, uma decisão lá do órgão especial, aqui do nosso tribunal, que não é porque muda a composição da turma julgadora ou do órgão que se fará toda a vida a superação do entendimento que já está consolidado, né? Não é bem assim, né? Para superar um entendimento, podemos sim. Podemos evoluir, sim, mas ou se faz pela superação ou pelo distinguish. Aqui, no caso, foi uma superação, trazendo dados e elementos novos, convincentes, para que se supere aquele entendimento. O que é fato é que se superou... Mas, senhor presidente... Só um momentinho, Badura. Então, conclua seu pensamento. O que é fato é que superou, salvo engano, por 13-7. Eu juntando os 5, eu acho que tudo indica que não haveria nenhuma mudança nesse entendimento. Por quê?
redundante, mas se a segunda Câmara, a terceira Câmara e a quarta Câmara aplicam o tema 1076, é natural que defenda o seu posicionamento, e é o lógico, lá na sessão de direito privado, assim como nós defendemos o nosso lá na Câmara, a sessão de desculpa de direito privado, o motivo, até então, o meu posicionamento, fizemos um voto bem consistente nesse sentido, mas fomos vencidos e o colegiado é assim mesmo. Então, colegas, eu depois de muito refletir, eu vou aplicar o tema das 7 meses, Maduro. Todo respeito aí aos colegas que pensam em sentido adverso, não é? 3 câmaras, a sessão, não tem ordem de suspensão. Presidente, Pois não, Bador? o acórdão do Supremo Tribunal Federal já está disponível. Eu passei para os senhores agora. Ô, desembargador Nonato, me permita, esse acordo não é o atual. Esse acordo que eu falei aqui é o de agosto. Vossa Excelência talvez não tenha se atentado para esse fato. Esse acordo aqui é o de agosto do ano passado. Olha. Entendeu? Olha aqui. Olha. Esse acordo se refere àquela petição da AGU e da OAB. Excelência, aqui no final, olha. Olha, Ele direciona se Vossa Excelência colocar aqui no final do acordo, salvo engano, 37, ele diz: por essas razões, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional. É como voto. Ele apenas reconheceu, e esse acordo aqui, pelo Vossa Excelência for no site, ele é de agosto do ano passado, se não me falha a memória. Tanto que esse acordo, por 6-5, foi que mandou para o Supremo apreciar a matéria. A minha indagação é que nós não temos ainda, em definitivo, a tese que foi firmada do julgamento. Entendeu? Eu até mandei pedir agora para procurar aqui o Diário da Justiça do dia 24, DJSTF do dia 24. Obrigado. Pois não. Embargador, é porque no site, direto, clica aqui. Quando se clica, cai nesse do ano passado. Pois é. Então, colegas, para não me estender muito, depois de muito pensar, na ausência do suporte da seção de direito privado, meu entendimento atual é de aplicação do tema 1076. Agora eu faço aqui uma última argumentação, colegas, sobre, lógico, esse feito aqui do tema que nós estamos aqui decidindo 942, que é o seguinte: eu entendo, reitero, agora, pela aplicação do tema 1076, agora fixo o valor da verba honorária, colegas, também em 10%, assim como fixou o eminente juiz Acó e o desembargador Raimundo Nonato, agora não sobre o valor da causa, mas sim sobre, de fato, o proveito econômico que essa senhora pretendia obter na ação que intentou, e vou explicar. Na realidade, colegas, esse entendimento também defendi há poucos dias, Barroso Ricardo, Vossa Excelência estava de férias, lá na sessão de direito privado. Porque eu fiz aquela introdução rápida, mais uma lembrança de Barroso Carlos, sobre o conteúdo da ação e seu valor da causa. Na realidade, o valor que foi dado à causa foi R$602 mil. Mas veja bem, o que ela pretendia era o reconhecimento de um não estável, e se procedente fosse, Barroso, relator, o proveito econômico que ela ia obter ia ser somente a metade, porque era uma união estável, onde não havia um contrato previamente estabelecido, outra forma de divisão dos bens, então se aplica o regime da comunhão parcial, onde a casa, se fosse procedente, iria ser dividida. Então, o proveito econômico dela, ao invés de 602 mil, seria R$301 mil. Então,
Dessa forma, aplicando o tema 1076, eu divido aqui agora do eminente relator, pedindo a máxima vez, Badona, foi uma evolução, ressalvando que esse julgamento começou em março, e tivemos de lá para cá, mais uma vez, a decisão da sessão que me dava suporte, assim, e outros, claro, tem outros fatores jurídicos também, mas o que me dava mais suporte seria a decisão da sessão de direito privado, me vendo que a tendência do Supremo Tribunal Federal, para mim, ficou bem clara, mesmo ainda dizendo que não saiu, digamos, ainda a notícia oficial de que as relações privadas não estão inseridas no tema da repercussão geral, mas a tendência, eu já estou convencidíssimo, é que a decisão da repercussão geral vai ficar restrita às relações públicas, à fazenda pública. Não é? Então, eu voto no sentido de aplicar o tema 10% para o proveito econômico obtido, que é a metade do valor que foi atribuído à causa, porque esse valor de R$602.000 é o montante do todo. Então, meu voto é nesse sentido, e a evolução desse entendimento por conta dessas singelas considerações, para não me alongar mais. Então, meu voto é nesse sentido. Senhor presidente. Pois não, Badona? Deixar bem claro que eu não cheguei a votar, não. Apenas eu me manifestei sobre a necessidade, a possível necessidade de se conversar. Mas é porque... Se conversar, mas você já votou, não né? dá para a gente... E você já havia votado na sessão de direito privado, que penso eu que na anterior o entendimento foi firmado no sentido de aplicar o parágrafo 8º, mas agora alterou. Você só para eu concluir. Pois não. Entendeu? Agora alterou, né? Realmente, e você já votou lá. Votei lá. Né? O que... Era um proveito econômico, em cima de um valor, parece de 81 mil, isso. alguma coisa. O da causa também era um valor alto. Muito alto. Assim, e o que é que fez também com que eu, assim, evoluísse para aplicar o tema? Ficava uma incongruência. Lá na seção de direito privado, que mais uma vez, reúne todas as câmaras de direito privado, que eu fui vencido, e eu tenho que manter aqui. Devemos aplicar a colegialidade. Já afirmado. Lá, eu iria defender a aplicação do tema. E aqui não. Tem que ser uma linha uniforme. Não dá para eu sustentar aqui a aplicação da equidade quando chegar à seção de direito privado, não ter ressonância naquilo que eu entendo e fui vencido pelo colegiado com uma esmagadora maioria. Ainda tinha, né? Nós quatro, todos fomos vencidos. Então, colegas, eu vou passar a palavra à excelência para o voto, desembargador Manuel. Agora, viu? Eu já adiantei o meu, desembargador Raimundo Nonato, para não ter nenhum problema. Vossa Excelência agora está com a palavra para votar. Senhor presidente, como Vossa Excelência falou, esse tema sempre esteve presente nas nossas sessões, né? E estava aguardando aí uma decisão do STF, né? Pelo visto, inclusive pelo entendimento de Vossa Excelência, não há mais dúvida, né, que a tendência seria aplicar a pena para a fazenda pública, né? Não seria para o direito privado, embora que hoje não se vê mais essa questão de essa diferença, esse distanciamento, quando fala. Perfeito. Entre o direito público e o direito privado, até com relação a prazo, a tudo. Então, vem como dar aquelas previstas semelhantes. Perfeito. Então, mas é uma decisão do Supremo, temos que não, diria, cumprir, né? Temos que aceitá-la, né? E sem maiores discussões sobre esses fatos, fatos de decisão já existente,
eu vou também aplicar o tema 1076, exatamente da forma como Vossa Excelência aplicou sobre proveito econômico. Sobre o proveito econômico. Valdonato, Vossa Excelência quer fazer alguma observação? Valdonato? Valdonato? Vamos continuar aqui com a votação. Qualquer coisa. Não, presidente, eu mantenho a minha posição, entendi perfeitamente a posição de Vossa Excelência e a do desembargador Emanuel, que seguiu também a sua posição, mas eu mantenho a minha posição, né? Pois não. Valor Em da relação ao causa. valor da causa. Isso. Pois não. Então, passar a palavra na sequência ao desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Como Vossa Excelência acabou de ressaltar, essa matéria a gente já vem maturando, debatendo, estudando há muito tempo e agora nós estamos praticamente com a questão já pacificada, mas eu ainda faço a ressalva de que aqui e acolá, outras vezes nós também tenhamos que nos debruçar sobre o mesmo assunto, porque não é raro de acontecer e vai acontecer situações em que nós iremos detectar distorções severas com relação à aplicação desse tema e suponho eu que até o próprio STJ também irá se deparar com situações conflituosas da mesma natureza. O que nós temos no caso concreto, e o julgador ele deve julgar, antes de tudo, o caso concreto, sobretudo nas cortes de apelação, é uma situação, como bem frisou Vossa Excelência, de que a autora da ação ingressou com a ação de reconhecimento de união estável, atribuiu à causa o valor de R$10.000, o juízo de primeiro grau mandou que a autora fizesse a emenda para que o valor da causa retratasse o valor patrimonial do acervo, né? E assim ela atribuiu à causa o valor de 600, eu acho que foi R$605.000, mas não vem ao caso, era 600 e alguma coisa. 605. 605.500, pronto. Então, como ela foi vencida na ação por ela proposta, né, o juiz de primeiro grau fixou a condenação dela em 10% sobre o valor atualizado da causa. E, ao julgar o recurso de apelação, nós verificamos que, para o trabalho desenvolvido pelo advogado na demanda, que era uma demanda de baixa complexidade, em que não houve uma instrução da causa bastante demorada, coitiva de muitas testemunhas, etc., nós identificamos que a condenação ela refletia uma injustiça muito grande. E por isso, e o recurso da autora, senhor presidente, é exatamente voltado para a aplicação do tema para a aplicação do critério da equidade e não a aplicação limpa e seca do tema 1076 do STJ sobre o valor da causa. A postulação dela no apelo é exatamente essa, a aplicação do critério da equidade. Isso foi que levou o nobre relator a acolher essa parte, esse capítulo do recurso para aplicar a equidade. Mas eu compreendo que nós devemos realmente avançar para a aplicação do tema 1076 e fixar a condenação no percentual entre 10% e 20%, mas no caso específico eu compreendo que realmente deve incidir sobre o proveito econômico, porque a autora ela sucumbiu não dos R$600.000, ela sucumbiu Na metade dela. Na metade desse valor, que era o valor que ela almejava conseguir caso vencesse a demanda, né? Então, ela foi sucumbente nessa parte e o vencedor também, por outro lado, foi vencedor na outra parte, que era o que ele iria ter que
que pagar. Não, exatamente. A metade já era A dele. metade, a inclusive. metade, a metade. Então, numa linguagem eu creio grosseira. que o critério mais justo e adequado para a resolução dessa questão seja a aplicação do percentual de 10%, mas não sobre o valor dado à causa, e sim sobre o proveito econômico auferido pela parte vencedora na demanda, que foi os 300 e poucos mil reais. Né? Agora, eu faço um breve adendo no sentido de que esse reconhecimento breve adendo no sentido de que esse reconhecimento sobre o proveito econômico seja aplicado pelo colegiado de ofício, porque a apelação, o recurso é peremptório no sentido de que seja aplicado a equidade. Então, eu proponho que o colegiado reconheça a aplicação dos 10% sobre o proveito econômico de ofício. Esse é o voto, senhor presidente. Pois não. Vamos passar a palavra. Senhor presidente, aí é pouca complexidade, né? Sou relator de um recurso que é uma baixa de hipoteca. Pois não. 2 milhões e tanto o valor da causa. Uma baixa de hipoteca. Tema é tema, né? Não dá para a gente. Agora nós temos que. Mas depende do resultado aqui, manter. Mas eu ouvi a ressalva de Vossa Excelência, né? O tema fixa a tese jurídica. É, jurídica. Nós estamos julgando o caso É. concreto. Fato também. Aqui a gente julga fato por excelência, né? Exatamente. Nós somos uma corte de apelação, diferentemente do STJ. Né? Antes de passar a palavra ao dado Carlos, é por isso que hoje tem que se ter um cuidado triplicado, eu não vou nem dizer redobrado, triplicado quando se for atribuir o valor da causa. Todo dia nós estamos nos deparando com essa problemática. Porque aqui de Badozé, cada rigor, faltou um esclarecimento ao juiz. Faltou. Dizer, juiz, olha, o que eu estou pretendendo aqui, lá no primeiro grau, lógico, né? O que eu estou pretendendo aqui é o reconhecimento da União e, se procedente for, eu ter direito à metade do patrimônio que se resumiu de uma casa de 605 mil que foi avaliada. Então, o valor da causa aqui não pode ser mais do que 302.500, 3.750, né? Pronto. É isso aí, pô. Não teria, nós íamos aplicar secamente o tema, 10% sobre o valor da causa, né? Que foi o que nós fizemos lá na seção de direito privado. E só para efeito de adicionar mais algum de Bador Carlos, a gente vem notando também, a gente vem acompanhando esse tema no STJ, e o STJ ele tem também procurado, aplicando o tema da 176, mas pleiteando, querendo, fazendo valer também o ideal maior de justiça, que é, em muitas oportunidades, a STJ tem, não, aqui tem um valor, mas aqui é sobre o proveito econômico, porque pretendeu só isso. Está sendo comum isso. Aqui não estamos fazendo, pelo contrário, eu acho que o julgamento correto, com todo respeito ao Bardonato, que entende sobre o valor da causa, mas o julgamento correto aqui, a meu ver, está bem delineado sobre o proveito econômico que ela pretendia ter se procedente fosse a ação. Vossa Excelência está com a palavra. Estou até aqui, presidente, até mais confuso, por sinal. Não. Eu estou com os dois despachos do dia 24 do presidente do STF, e ele manda seguir o artigo 1000, devolve para o tribunal de origem e manda seguir o artigo 1030, que é aquele de sobrestar, né? De um, o inciso 1, 2 e o 3, né? do CPC, do artigo 30. Ele manda sobrestar, né? No mesmo dia, 2 recursos, um recurso de São Paulo, 1.494.695, e o outro, ambos iguais, no mesmo sentido, né? Um com 5 páginas e outro com 2 páginas. Mas eu vou
O entendimento do desembargador Zé Ricardo seria específico, é isso? Não. O desembargador Zé Ricardo aplicou o tema, pelo que eu entendi, perfeito, aplicou o tema 942, ressalvando que em ofício, e que em outras oportunidades nós enfrentaremos o mesmo dilema, debate. Pronto, então, né? ressalvando o meu entendimento pessoal, né? Invocando o princípio da colegialidade, né? Eu vou acompanhar, né, Zé Ricardo, Mauro, né? Entendeu? Me curvando, muito embora eu veja que foi uma maioria ocasional, mas vou acompanhar Vossa Excelência. Pois não, senador Carlos. Só para efeito aí também, hoje mesmo, uma das minhas assessoras, a Fernanda, ela tem aquela assinatura, os senhores advogados aqui com certeza têm, aquele repositório eletrônico, né, oficial do STJ, chegou hoje, acho que de ontem chegou hoje, uma decisão do STJ mandando, sobrestando lá a aplicação ou não do TMT, mandando para cá, para o tribunal, hoje mesmo, né? Mas assim, desembargador Carlos, eu acho que a melhor decisão, acho que foi essa que nós tomamos, e eu espero que esses recursos, aí não na nossa alçada, mas na alçada do STJ, que fatalmente aqui vem um RESP, né? Tudo indica, né? Que vem um RESP, e esse RESP, tudo indica, desembargador Zé Ricardo, eu acho que está dentro de uma tendência grande no STJ, de efetuar essa suspensão até que o Supremo diga expressamente, que eu acho que a tendência não vai ser outra, que a relação privada não está aqui contida no tema, né? Mas Eu penso, senhor presidente, que com o tempo abra uma decisão e também aqui, eu acho ali, que isso aqui, desembargador Zé Ricardo, desembargador Nonato, vai ser revisitado no próprio STJ, que lá foi 7-6, né? 7-6. Esses 6 ministros que votaram pela equidade, a possibilidade da equidade, é que esses é que estão também a isso, né? Esses ministros, 5, parece que 5 deles, 4, 5 deles, me parece, é que estão sobrestando os RESPs das relatorias respectivas e mandando votar. Os que votaram a favor do tema não aplicam por razão lógica, né? Né? Eu tenho essa visão porque, como eu passei 26 anos na Fazenda Pública, e em grande parte a gente aplicava a equidade, né? Até porque tratava com o poder público, né? Então, vou anunciar o resultado do julgamento. O recurso foi conhecido e parcialmente provido, no sentido de fixar a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido. E, para ser mais preciso, 10% sobre o proveito econômico obtido, que se traduz na metade do valor que foi atribuído à causa. Continuo lavrando o acordo, Vossa Excelência, relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. A decisão se deu por maioria de votos. Vencido no ponto específico, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O julgamento está encerrado. Pois não? Pois não. 894, vamos suspender a sessão aqui por 3 minutos. O colega tem que se ausentar rapidamente e necessita da sua presença, que é a Câmara estendida.